O tema é o poder legislativo angolano e seu papel na construção do Estado Democrático de Direito. Só a partir do tema podemos passar aqui horas a fio para falarmos exatamente do poder legislativo angolano e o seu papel na construção do Estado Democrático de Direito. Mas estaríamos a cometer um erro se falássemos disso sem fazer uma navegação à Constituição da República. Ou seja, para falarmos do poder legislativo, para falarmos do Estado Democrático de Direito, temos que olhar para a nossa Constituição. O Estado Democrático de Direito está consagrado na Constituição da República, exatamente no seu artigo 2º. E, como aqui temos que ter um pouco do rigor científico, permitam-me fazer a leitura deste artigo para ver se depois nos entenderemos para os passos subsequentes. O artigo 2º da Constituição da República tem como epígrafe Estado Democrático de Direito e diz o seguinte no seu primeiro ponto: a República de Angola é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e da democracia representativa e participativa. No seu segundo ponto diz o seguinte: a República de Angola promove e defende os direitos, liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduo, quer como membros de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efetivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Até aqui, estamos juntos? Pelo silêncio parece que não. Estamos juntos? Também eu tenho esse defeito de interagir. Eu não vim aqui, como se disse, dar aulas. Nós viemos aqui para interagirmos e ver se debatermos sobre nós próprios. Então é melhor quebrar protocolos e olharmos no olho e refletirmos sobre o tema em causa. Eu faço essa introdução porque não poderíamos fazer este encontro sem falar disso. Ou seja, quando estamos a falar do Estado Democrático de Direito, não podemos inventar absolutamente mais nada. Tudo já consta na nossa Constituição. Agora, há um desafio que tem que ver com o que está na Constituição e aquilo que é a nossa realidade. E ali, para o contexto angolano, é onde a conversa começa. Temos Constituição? Temos. Boa ou má, ela existe. Agora, como é que estamos na prova do cumprimento da Constituição? Diz que o garante do cumprimento da Constituição, em primeira instância, é o Presidente da República. Como é que o nosso Presidente da República se comporta na observância e cumprimento da Constituição? São questões que se levantam. Entretanto, ainda aqui na Constituição, encontramos o que tem a ver com a primeira parte do tema, que é o poder legislativo angolano. Este poder legislativo angolano, que é composto pela Assembleia Nacional, está também salvaguardado na Constituição. E aqui a Constituição, desde o seu artigo, ou seja, começando pelo capítulo 3º, e é bom que anotem essas coisas, porque faz referência àquilo que são os instrumentos obrigatórios para a observância do tema que vamos levar a cabo. Desde o capítulo 3º, que é do poder legislativo, começa a sua secção primeira, que fala da definição, a estrutura, a composição e a eleição. Mas
Já eu não vou ler taxativamente a Constituição, porque são 32 artigos. Levaríamos muito tempo. Mas é importante que saibam que a abordagem do Poder Legislativo está desde o artigo 141 da Constituição da República até ao artigo 173. O que prefaz 32 artigos. Para estudantes de direito, obviamente, não é novidade, todo estudou direito constitucional. Estudar direito constitucional em Angola também é obrigatório conhecer a Constituição da República. Então, estes artigos claramente definem aquilo que é a atuação da Assembleia no espaço do ordenamento jurídico nacional à luz da Constituição da República. Entretanto, a Assembleia não se resume apenas à Constituição. A Assembleia também tem o seu regimento interno, que nós chamamos a Bíblia dos Deputados. O regimento interno tem outras leis que definem o funcionamento da Assembleia. Ou seja, a Constituição é a lei mãe, traça as balizas. Mas depois tem aquilo que é o rigor, que regula exatamente aquilo que a Constituição definiu para a Assembleia Nacional. Então, ali vem o funcionamento, vem várias outras leis, lei orgânica da Assembleia Nacional, onde tudo que acontece na Assembleia, tudo que tem que ser feito pela presidente da Assembleia, pela mesa da Assembleia, pelos deputados da Assembleia, tudo faz parte. Então, a Assembleia está capacitada, tem instrumentos de trabalho normais para o seu funcionamento. A Assembleia cumpre totalmente com a Constituição, e com a lei, eu diria, sem medo de errar, nem sempre. E poderiam dizer, mas o senhor é deputado. Sim, e eu vou explicar. Nem sempre, porque também ainda assistimos, no âmbito mesmo da própria elaboração das leis, algumas violações, que advêm de quê? Do vício do sistema político. Onde na Assembleia há um partido que pensa que manda e pode tudo, e mesmo quando tem que violar a Constituição, ele viola. E nós não podemos ter receio de dizer isso. Estamos a falar do papel do Poder Legislativo atual na construção do Estado Democrático e de Direito. Um dos requisitos que se exige é falar a verdade. E eu vou dar um exemplo. Todos acompanharam o processo da destituição que o Grupo Parlamentar da Unidas colocou na Assembleia Nacional. Sim ou não? Todos acompanharam. Aquele processo correu nos marcos da Constituição? Não. Por quê? Porque, à luz da Constituição, está salvaguardada a destituição. A dada altura, começamos a acompanhar debates políticos como se a destituição fosse golpe de Estado. Mas não. E, à luz do regimento interno, obrigava o processo de destituição, a sua tramitação na Assembleia, obedecesse o sistema de voto secreto. E, naquele mesmo dia, assistimos a uma situação muito engraçada. Porque quando fomos para a Assembleia, havia lá a Assembleia de voto. Essas que a CNE usa. É que a Assembleia foi pedida. Os serviços de apoio da Assembleia aí distribuiu pela sala. Para o processo de votação secreto. Mas a dada altura, a presidente da Assembleia foi chamada de emergência para o Palácio Presidencial. E antes dela chegar de volta à Assembleia, mandaram retirar as Assembleias de voto. Ou as cabines de voto. E já achamos claro. Mas ainda fazíamos fé de que se cumpriria a Constituição e o regimento. Mas, infelizmente, quando a presidente chega
eu tenho estado a chamar a isso. Assistimos a uma peça teatral não boa, para um exemplo, na construção do Estado Democrático de Direito, na própria Casa das Leis. Não foi bom. Porque, à luz da Constituição e da lei, era obrigatório constituir-se uma comissão intelectual. Essa comissão intelectual seria a CNL, falando assim em linguagem terra-terra. E aquela comissão intelectual é que trataria efetivamente de tudo que tinha a ver com aquele processo. Só que desde a constituição daquela comissão intelectual, tudo tinha que ser secreto. E é ali onde o teatro aconteceu. A presidente chegou e, sem constituir a comissão eventual, remeteu o processo para votação. Não pode votar. Não cumprindo as regras do jogo. E, obviamente, o grupo parlamentar proponente e o grupo parlamentar da UNITA não devia deixar passar aqui. Eu acho que ali algumas pessoas assistiram o que foi acontecendo. Houve aquela troca de palavras entre o grupo parlamentar da UNITA e a mesa da Assembleia. Porque a presidente da Assembleia estava violando tudo. Absolutamente tudo. Mas, uma vez mais, por quê? Por causa do sistema político do pode tudo, por parte do partido que acha que pode tudo. E aí outra coisa complicou. Fizeram o teatro onde nós não participamos, porque não podíamos, à partida, participar de uma violação flagrante da Constituição. Também agendaram de forma imediata aquela plenária, porque dia seguinte haveria o Estado da Nação, que seria um discurso preferido pelo Presidente da República, aquele que nós estávamos a propor, a destituição. Então tinham que fazer as coisas às pressas. Mesmo tentando fazer as coisas às pressas, fizeram mal. Todos sabem que os anos parlamentares em Angola começam a 15 de outubro. É convocada de caráter de emergência plenária para 14 de outubro. O presidente João Lourenço orientou a presidente da Assembleia a fazer aquele processo da forma como ela fez, porque tinha certeza que se fosse a voto secreto, até os deputados do MPLA votaram a destituição. E ali onde havia o problema do presidente João Lourenço. Já não há confiança entre ele e os seus liderados. E ele sabia que a queda dele estava iminente. E manipulou um órgão de soberania, que é a Assembleia Nacional. E como digo, dois órgãos de soberania diretamente ligados ao processo, a violarem flagrantemente a Constituição. E depois nos perguntamos qual é o papel da Assembleia Nacional. Ainda assim, na base da lei, o grupo parlamentar da UNITA remeteu o recurso ao Tribunal Constitucional. E lá, o Tribunal Constitucional veio com uma artimanha de que não podia decidir sobre o processo, porque aquilo que se devia decidir na Assembleia não foi decidido. Juridicamente, essa tese dá muito debate. Muito debate. Mas é só para vermos. O Tribunal Constitucional também é que deve garantir o exercício pleno da Constituição. No ordenamento jurídico angolano, a última reserva jurídica para os processos constitucionais deve ser observada a nível do Tribunal Constitucional. E a UNITA recorreu ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional fugiu das suas responsabilidades. E aquela fuga do Tribunal Constitucional quase que devolve o processo para a Assembleia. Coloca novamente o desafio à Assembleia. Mas para o grupo parlamentar do MPLA já não tem interesse de continuar com aquele debate. Nós vamos parar por ali.
Claro que não. Vamos seguir a tramitação legal para que, quando nós retomamos o processo na Assembleia, seja um processo que poderíamos dizer inatingível na base daquelas artimanhas que elas usam. E eu trago este exemplo porque se o Presidente da República viola sistematicamente a Constituição, a Assembleia Nacional também cai nesta forma de violação da Constituição. Aqui coloca-se a pergunta: que tipo de Estado democrático nós temos em Angola? Qual é? E a soberania pertence ao povo. A soberania pertence ao povo. Então, se a soberania pertence ao povo, se é para o Executivo, se é para a Assembleia Nacional, se é para o Poder Judicial, tudo o que forem a fazer tem que respeitar o povo. Na Assembleia Nacional, para nós votarmos qualquer lei, aquilo nos seus atos acontece de forma de resoluções. Mas aquelas resoluções, a última parte diz sempre: a Assembleia Nacional aprova em nome do povo. Para aqueles que já assistiram aos julgamentos, no momento em que o juiz está de ditar a sua sentença, ele diz: este tribunal condena em nome do povo. Então, se tudo que for feito tem que ser feito em nome do povo, você não pode criar políticas que venham contra o bem-estar ou a vontade do povo. Está petado. Então, temos um Estado democrático adoentado, por vício do sistema de partido único que o MPLA introduziu no país depois de 75. E, por conta disso, para eles, pelo poder, vale tudo. Quando já vemos aqui na África exemplos de como no Senegal, em que, na verdade, aquilo que é a vontade do povo tem que ser sempre o que fica. Já vemos exemplos de países onde o Tribunal Constitucional anula a vontade de um candidato que é Presidente da República, que está no poder há tanto tempo, tentando mostrar que ele tem razão. Então, nós estamos num processo em que temos que atingir esses níveis. Mas não se atingem esses níveis na teoria. Tem que ser coatos na prática. Só assim é que vamos construir um Estado democrático e de direito. Senão, a Assembleia aprova leis injustas. Depois, e aliás todos aqui acompanharam, a aprovação desta Constituição foi polêmica, não foi? Em 2010 foi uma aprovação completamente polêmica. Mas foi votada do MPLA. E naquela altura, em 2010, o MPLA tinha 8. Podiam fazer tudo o que quisessem sozinhos. E foi o que aconteceu. Há um princípio legal que diz que a lei pode ser injusta, mas quando é aprovada é de cumprimento obrigatório para todos. Mas os que mais a violam. E coloca-nos naquela situação em que ficamos sem entender efetivamente o que ele se pretende. Você aprova um instrumento legal. É a Constituição da República. É a lei-mãe do país. Muito bem. Durante muito tempo, Angola ficou dirigida pela lei constitucional. Em 2010, ganhamos uma Constituição. E, ganhando essa Constituição, é um grande passo para aquilo que é a normalização do sistema judicial angolano. Então, se é um ganho, qual é a dificuldade de cumprir
aquilo que nós conquistamos. É muito complicado. Mas, infelizmente, é o que acontece atualmente no país. Temos a Constituição e aqueles que deviam a garantir são os que mais violam. Mas, sem a violação vir de alguém de menor peso, se assim se pode considerar, aí então para eles a Constituição é a varinha mágica para tudo. Tem que respeitar a Constituição. Tem que respeitar. Só que eles fazem confusão de tudo. Qual é o artigo mais polêmico na Constituição da República de Angola? Artigo 47. Sobre manifestações. As manifestações estão respaldadas na Constituição. Agora mesmo vamos dizer assim: ok, as pessoas estão insatisfeitas e vamos fazer uma manifestação. Vocês vão ver o aparato policial que vai surgir só porque ouviram manifestação. E você olha para aquilo, nós mesmos já fomos vítimas, até quase nos abriram um processo na Assembleia. Porque fomos, eu e o deputado Brito, participar numa manifestação em um ano. Aquilo deu uma polêmica grande e até na Assembleia estavam a falar para constituir processos contra eles. Mas depois perguntamos a ele. É só dizer o que é que nós violamos. E a manifestação é violação de quê? Não. A manifestação foi comunicada ou não foi? Foi. Houve concertação com a polícia, com o governo provincial e os organizadores ou não? Houve. Qual é o crime? Nenhum. Me digam, qual é a manifestação que se realizou em Angola onde não houve detidos? E por que detém as pessoas quando estão a se manifestar? Eu sempre digo que é muita pena que o MPLA é alérgico às manifestações. Porque se quisermos ser inteligentes, a manifestação é uma demonstração de insatisfação dos cidadãos. Que se houvesse o mínimo de inteligência, aproveitariam ouvir os cidadãos quando vão se manifestar, em vez de reprimir. Mas eles é exatamente ali, onde vão com toda a carga bruta da polícia deles. E depois qual é o teatro? Fizeram arruaças, fizeram não sei quanto. Você vai ver. Ir para um, eu até sempre simplifico isso. Você, eu quero fazer a manifestação. Vou a um ponto onde eu anunciei. Vou para lá, já saio, vou para um outro ponto, onde eu vou terminar. Chego ali, começo com os meus viva, viva, viva. Quem vai baixar a pessoa? Quem vai ficar cansado sou eu. Quem vai passar fome sou eu. Mas você ficar preocupado a dizer que você está fazendo bom pelo Estado. É muito complicado. Eu sempre digo, com um pouco de inteligência, a polícia escolta ou assegura os manifestantes. Os manifestantes chegam no ponto de final da manifestação, apresentam o seu manifesto, apresentando o manifesto, estão a dizer aquilo que há de satisfação. Se fosse um governo que estivesse voltado para o povo, estaria, através daquele manifesto, entender qual é o problema que as pessoas têm. Mas, o que nós temos estado assistindo? Infelizmente, cada manifestação é reprimida. E a Constituição diz: comunicar aos órgãos competentes, não expedir autorização. Mas eles têm mesmo nos convencer que o comunicar para eles significa autorização. E isto ainda não estamos a falar de direito, estamos a falar de português. Comunicar é comunicar. Autorizar é autorizar. São duas coisas diferentes. Mas parece que um dos maiores problemas dos juristas do MPLA é a interpretação. Aí a coisa fica completamente complicada para eles. E eu estou a dizer, em relação ao tema sobre o poder legislativo, nós não vamos deduzir absolutamente mais nada. Tudo que o poder legislativo deve fazer está na Constituição. Então, vou dar
dar um exemplo. Vou para a natureza do mandato. Na natureza do mandato diz assim: os deputados são representantes de todo o povo e não apenas dos círculos eleitorais pelos que foram eleitos. Todos seguiram ou não seguiram o que aconteceu no Carnaval contra os deputados do grupo parlamentar. O deputado, eu fui eleito a mim, mas a minha atuação, o meu âmbito, não se resume à província de Benguela. Eu sou deputado em toda a extensão do território nacional e até quando saio para fora do país. Porque eu tenho um documento que se chama passaporte diplomático, que me identifica como deputado lá fora. E quando estou lá fora, todos sabem que ele também é uma entidade do seu país e respeita. Muitas vezes o nosso deputado é mais respeitado fora do que aqui dentro. E a Constituição está lá. Mas aqui, eles vão querer te convencer que não, você é deputado de Benguela, não pode chegar aqui. Como o senhor, eu não sou apenas deputado de Benguela. Fui eleito pelo círculo provincial, mas eu sou deputado da nação. O meu âmbito, o meu espaço geográfico de atuação é Angola. É por isso que a Assembleia só tem 220 deputados. No universo de mais de 30 milhões de habitantes. Não podem estar os 30 milhões de habitantes lá no parlamento, então são eleitos 220. Dos 220, 130 são do círculo nacional, 90 subdividem-se em 5 de cada círculo provincial. É por isso que cada círculo provincial tem 5 deputados. A província de Benguela. Os 5 deputados seriam suficientes para fazer tudo por Benguela. Se tivermos aqui o termo comparativo, o número de população que é Benguela, se calhar não. Porque nesse aspecto não se respeita o número de população. Só se olha para o espaço geográfico chamado província. Um exemplo. Todos nós sabemos que a população de Cabida, a população da Lula Sul, a população do Cunene é muito inferior à população da Benguela, sim ou não? Mas mesmo estes círculos provinciais também têm 5 deputados. Então, estou aqui a provocar teses. E depois vamos ver como sustentar essas teses, e ainda bem que está aqui a maioria dos estudantes. Espero bem que na altura do debate venhamos a ter um maior debate em termos daquilo que estou aqui a trazer como provocações. Estão atentos, eu estou a trazer provocação. E aqui é na academia, tem que haver debate. Tenham a oportunidade de estarem conosco, que falamos sem tabus. E vocês também falam sem tabus. Qual é a marca? Afinal, qual é o papel dos deputados? Essa pergunta se faz sempre, sim ou não? Estive numa entrevista esta manhã, onde o Zé Manuel também me perguntou: mas qual é o papel dos deputados? Porque Angola, e se você, vou trazer outra provocação, se vocês prestarem atenção, sempre, absolutamente sempre, que o executivo angolano estiver apertado, ele traz à tona um assunto que vai colocar em xeque os deputados, a Assembleia Nacional. E o povo cai por cima dos deputados. Se foge do assunto principal. E depois o assunto principal não se resolve, e nos deputados vai ser aquilo que não é da competência dos deputados. Este é um dos dilemas que temos. E pergunta-se: os deputados fazem? E eu, sem medo de errar, os deputados fazem muita coisa. Só que tudo resumido naquilo que são as suas competências artigo 161 da Constituição da República. As duas principais avenidas de atuação dos deputados são a fiscalização e a produção de leis.
Quem regula a questão dos preços é o executivo. Por via de quem? Ministério do Comércio. E vem como? Por via de um decreto presidencial. As pessoas esquecem-se disso. Vão onde? Contra os deputados. É pobreza, é miséria, é fome, que não precisamos procurar com lanterna de dia. Está aos olhos de todos. De quem é a responsabilidade? É de quem está a gerir os fundos. E ele, quando vê que não consegue gerir, então, traz um assunto que tem a ver com a Assembleia e as pessoas vão onde? Esse deputado não presta. Esse deputado não presta. Esse deputado não presta. E eu disse hoje na rádio. Ou, às vezes é por inocência, mas, sobretudo, muitas vezes é por indução. As pessoas são induzidas a pensar de forma contrária, caem naquela vida e por acaso ficam por cima dos deputados. As competências estão aqui. Não se reduzem. Estão aqui. Então, temos que começar a entender que no âmbito dos órgãos de soberania, a gestão do horário é do executivo. Cada deputado só gera o salário dele. Não tem fundos para gente. Estão a dizer, esse do executivo estão a roubar o dinheiro. Esse do executivo estão a corromper as pessoas, são corruptos. Vão dizer, ok, os deputados também são gratuitos. O deputado só gera salário dele. Está a roubar mais que ele. Mas foi induzido na mente das pessoas de que quando há esses problemas a máquina do deputado. Há um instrumento de trabalho que se chama Orçamento Geral do Estado, que por regra é que define as políticas macro e microeconômicas do país. Só que esse documento, por regra, é proposto pelo executivo, porque ele é quem está a governar. Às vezes, quando você vai para a aprovação do orçamento, eu ouço, e permitam a expressão, eu ouço cidadãos menos atentos a dizer, aumenta a sua política, também não apresenta esse orçamento por quê? E eu fico assim, a UNITA vai apresentar orçamento que vai aplicar aonde ou dinheiro. Mas, para a cabeça de alguns, a UNITA tem que apresentar orçamento. E até chama orçamento alternativo. A Constituição só prevê o orçamento. Esses termos que surgem na política angolana são construídos só para colocar na mente das pessoas de que a oposição tem problema. É uma coisa muito engraçada. O orçamento alternativo é para ir aonde? Os recursos vão sair da onde? Quem eles vai disponibilizar? É tudo isso que eu chamo de distração. Quem traz a proposta, ou quem leva a proposta do orçamento na Assembleia, ali debate-se o orçamento, debate-se. É outra conversa. Mas temos dois dilemas. Ou não aceitam as nossas contrapropostas, ou fingem aceitar, mas sabem que não vão fazer. E no mandato, ou nos mandatos do presidente João Lourenço, há uma figura que ele utiliza muito, chama-se adjudicação direta. A adjudicação direta é todo o fundo do país, que ele não precisa consultar a Assembleia, mas atribui para despesas. E por regra, segundo estudos feitos, o estilo de governação do presidente João Lourenço, o que dá em adjudicações diretas é superior àquilo que apresenta nos orçamentos. Ou seja, até pode apresentar, mas a execução do orçamento vai ser menor em relação àquilo que faz em adjudicações diretas. Vão procurar financiamentos. Quando os financiamentos vêm, aquilo vai fazer o quê? Adjudicação direta. A adjudicação direta é como se você tem um orçamento e aprovou para um determinado
âmbito econômico. Se você tem dinheiro Usa mais. Por que você não propõe à Assembleia a revisão do orçamento? Porque você está com caixas a mais, está no caixa. você vai ver, ok, Eu tenho um encaixe superior, não passou no orçamento, mas preciso fazer aquilo. Por livre arbítrio, ele faz a justificação dele. Está a violar a Constituição? Não, não está. Mas, quando a justificação já é superior a 50%, 60%, 70% do que está no orçamento, isso se não é corrupção, se não é peculado, e ainda se quiser, se não é lavagem de dinheiro, chama-se mais o quê? não tem outros nomes. Só que aqui gosta de Revisão das coisas, né? Tem que falar comigo para parecer. Não. Vamos lá ver o que é pecular. Porque pecular é o quê? É roubar. Fez que? Roubou. Alguém fala o quê? Pecular. Para quê? Confundir as pessoas. Mas é roubo. Você vai ler a tipificação do crime de pecular. Aqui é roubo. Só que como está afetado os que geram dinheiro público, chama-se quê? Pecular. obriga as pessoas a ir procurar. Pecular por quê? Pecular por quê? Meus irmãos, é da roubo. Não tem outro nome. Mas é tudo isso que acontece para ludibriar as pessoas. E eu sempre digo, enfim, Estamos naquela fase de que o processo muitas vezes requer também da nossa parte o sistema pedagógico para com as pessoas, para não cobrarmos das pessoas aquilo que não ensinamos. Porque é ali onde há, às vezes, o nosso dilema. Você vai falar para alguém que lhe ensinaram errado e na cabeça dele só entende o errado. Como é que você vai lhe Dizer que o certo é aquilo e ele está errado. Se lhe ensinaram errado, ele não aceita o certo, rejeita, ele resiste. até quando um dia Cair na real e ver que afinal de contas o jurado tinha razão. Só que até lá o tempo passou, os prejuízos já estão ali. E depois começamos a nos olhar como é isso. Como é isso? Não. Temos que trabalhar a consciência das pessoas. Para as pessoas perceberem que afinal de contas é importante ter noção das coisas para podermos reclamar. Eu assisto muitos vídeos no TikTok. E há um jovem no Lubango muito criativo. E uma das pegadinhas que ele faz em câmaras escondidas é chegar no meio das pessoas e falar de alguma coisa que não fez contigo, mas você tem que assumir como se tivesse feito. E ontem vi um vídeo. Ele vem e surge nas mamães junqueiras, tem os produtos dele, e diz assim: eu deixei aqui sandes de leite, agora cada leite, o leite é 2.000, cada sandes é 2.000, vocês podem beber em cada pessoa 4.000. Como eu deixei já, agora vim cobrar. e as mamás a trabalhar. O leite, né? Quer dizer, começaram quase que a acreditar que ele tinha deixado o leite e o pão. É só para ver. A força da manipulação das mentes. E ele faz com uma Naturalidade tal. E você pensa muito que ele é verdade. as mamães ficam, Mas agora está mas tem piada. porque eles não sabem que não receberam. Mas não querem dizer a ele que não receberam. Porque ele está dizendo que deixou ali. E as mamães, a dada altura, Começam ainda a perguntar-se entre elas se na verdade uma delas tinha recebido aquele leite e aquele pão. mas, e é ali onde há o desafio. Do que eu chamo de reviravolta. O segredo está ali. É de desconstruirmos essa consciência de manipulação. Todos nós sabemos. Se olharmos para o Dr. Juca, todos vamos concordar que ele está com um casaco azul. Sim ou não? Sim. Mas bem alguém vai dizer: o Dr. Juca, o casaco dele é branco. Mesmo nós vemos que é Vamos começar a forçar a nossa mente para ver que esse casaco não é azul, mas é branco.
final, você perde razão. Porque, na verdade, o casaco é azul. Mas você, inclusive, estimula a tua mente para tentar processar que o casaco é branco. Então, este é um dos grandes problemas que temos, aliás, esta atividade que está a acontecer aqui. Teria acontecido numa universidade, ensino superior. Foi contactado o doutor Bena, vamos falar, os estudantes, os doutor dele. Bom, não sei se é mesmo pelo nome ou o quê. Depois começaram a dizer, Luanda está dizendo que não deram espaço ao doutor Sabinara na universidade. Aquele é o peso dele político muito grande para ele falar desse tema na escola. Infelizmente, a universidade consentiu. Só que a universidade é academia. Não é para caprichos políticos. Esta atividade deveria acontecer ontem. Olha lá, gente, à nossa espera. E eu vim antes de ontem para estar lá ontem. Eu disse ontem, eu gastei com o vestido, eu paguei o hotel, vim em respeito ao pedido da universidade. Chego aqui à universidade e digo não, porque o Sabinara não pode. Quer dizer, o Sabinara é da Unida, então não pode. Até a universidade tem que ser partidarizada. Não tem aqui estudantes da universidade que estou a falar. Não esperaram por mim ontem. Não esperaram por mim ontem. Eu tive que vir antes de ontem do ano. Não pude ir a Luanda, porque eu não convido, eu honrei com a minha parte. E em respeito aos estudantes e à própria universidade, eu achei que podemos estar lá. Chego aqui à universidade e diz, não, Luanda disse. Estão vendo? Eu não quero expor a universidade, porque eles apontaram comigo, eu ainda tenho o mínimo de ética, então não vou se expor. Porque tudo também é uma questão de princípio. Eu tenho os meus, eu respeito-os, eles têm princípios quando lhes convém, quando não lhes convém, rasgam os princípios, mas eu tenho os meus. Eu por isso não vou expor. Mas esse encontro seria uma aula aberta numa universidade. Vou falar universidade. É o nível mais alto da educação, do ensino e tudo. É lá ainda onde essas coisas acontecem. Agora, eu até disse ao doutor, seu problema é o nome do Sabinara. Até a ouvir que eu estava naquela universidade, ainda daria um pouco mais de fama naquela universidade. Daria publicidade. Quer dizer, eu perdi, claro que não. Estamos aqui, estamos a conversar. Eles ganharam, claro que não, porque até sujaram o nome deles. Mas é o que está acontecendo. E aqui em Benguela não é a primeira vez que isso não acontece. Já aconteceu em 2021 e está acontecendo também agora. Agora estamos a reduzir já o tempo. Eu agradeço porque tenho viagem depois disso. É bom que me apresse. Exatamente, então. É só para vermos até que ponto o nível de alienação chega. Você, em países perdidos, um político vai na universidade impedir uma aula. Não existe isso. Não existe isso. Você, se é de que oposição, se é do governo, se é que está capacitado, pode dar a aula. Mas aqui a olhar é de que partido. E chame um deputado do MPLA para ver se vai aceitar e falar sobre isso. Não vai, porque também sabe que a consciência crítica dos estudantes vai nos expor. Então foge. Nós que aceitamos, nos barram porque somos da oposição. E você assim quer falar em Estado democrático de direito. É difícil. É muito difícil. Mas está acontecendo. Então, temos que olhar para essa construção do Estado democrático de direito, sabendo a partir que é Estado democrático porque respeita as diferenças. É Estado de direito porque está assente nas leis, na Constituição e nas leis. Esta é a forma mais curta para se definir um Estado democrático. Democracia, pluralidade. Direito, respeito à Constituição e às leis. E você tem um assunto resolvido. E eu estou a dizer desde o princípio,
um dos nossos problemas é a não observância e cumprimento da Constituição. E quando não se observa com rigor estes aspectos, obviamente que o país não pode se democratizar efetivamente. É aquela democracia fingida, da conveniência. Quando convém, o país é democrático. Quando não convém, ainda celebra algum autoritarismo de uma pequena ditadura que até, inclusive, pensam que ainda está no sistema de partido único. A nossa democracia está a andar por conveniência. E é ali onde a cidadania não se organiza. Encontramos dificuldades de exercício pleno da democracia. Quando falo disso, a manifestação. Os direitos lesados são de todo. Mas você vai dizer, vocês ainda não são, você sabe por causa do pão, não vou aparecer, não sei quanto. Uma justificação só por causa do pão. Vai lá no tapa, o pão não está chegando lá em casa para criar problema. Não está com os teus direitos. Já estão na Constituição. Você não está a violar nada. Os preços da cesta básica subiram. As pessoas estão dizendo, a UNITA está fazendo o quê? Preço da cesta básica. E eu digo, militante da UNITA, militante do MPLA, militante de qualquer outra força, quando a cesta básica sobe, todos compram no preço da subida. E como o salário não sobe, todos são prejudicados na mesma dimensão. A cidadania fica onde? Cesta básica. O cidadão, o deputado, vai e nós estamos a fazer isso, constatamos os preços e tudo. Vamos levar isso a debate na Assembleia Nacional. Mas a cidadania em si não acha que deve fazer alguma coisa? Não acha que é uma oportunidade para lutar pelos seus direitos? Deve, na função pública. Pela primeira vez na história. O país todo para. E você olha para a insensibilidade dos que governam. Com toda a função pública a gritar, até não é só função, a gritar. O homem está lá fora a viajar, a gastar dinheiro do país. Onde diz que está na diplomacia econômica. Até a diplomacia econômica não traz investimentos. Por que não traz investimento? Porque as pessoas não querem investir? Não, porque a economia está em estado de coma. Ninguém põe dinheiro naquela reforma. É só por isso. Mas aqui gosta de beleza. Você vai. O João Lourenço viaja. Promessas são promessas. Passa tempo, a coisa não sai. Ele vem e diz: enquanto nós estamos a promover a diplomacia, há pessoas que passam pelos países a desincentivar os investidores. Meu senhor, como é que está a tua inflação? Como é que está o teu dinheiro? O mercado está bom. Como que quem tem investimento vai conseguir retirar o que está investindo? Os lucros vão como para fora. Você não tem garantia. A culpa é do outro. Se vocês olharem para o presidente João Lourenço, nunca errou nada. Sempre a culpa é da UNITA, é do engenheiro Adalberto, é de outras pessoas que não lhe entendem. Ele próprio filho ali só pensa bem para o país. Se as coisas não andam, a culpa já não é dele, ele já pensou. Só que esqueceu-se que o poder executivo em Angola é pessoal. É ele que responde por tudo. O resto são auxiliares dele. É o que a Constituição diz. Quem é o titular do poder executivo? É o presidente da República. Os ministros são o quê? Seus auxiliares. Façam contas de quantas nomeações, quantas exonerações, quantos erros, quantos acertos e vejam o problema está em quem? Nos exonerados ou em quem nomeia? Porque isso temos que parar para pensar. Se todos que estão a ser nomeados não prestam, porque estão a fazer mal, então qual é o papel de quem nomeia? Isso tem que ser levantado. Se as coisas vão mal, ontem mesmo vimos outra nomeação assim meio em Parambai, né? Todo o Conselho Diretivo da Sonangó exonerado no despacho. No despacho a seguir, todos
dizendo que temos todos que assumir a nossa responsabilidade. Os políticos fazem a parte deles, as igrejas fazem a parte deles, a sociedade no geral faz a sua parte, mas temos que dar um basta a isso para começar um outro processo, porque o país não está bom para ninguém. A não ser que aqui em Benguela as coisas estão boas. Estão boas, né? Eu passei, cheguei, fiquei a passear um pouco e disse isso na rádio. Aquilo que eu deixei em 2023, hoje piorou substancialmente. Só que só passou um ano. E eu estou me perguntando, o que está se acontecendo? E eu dizia, o tapete asfáltico todo do casco urbano de Benguela, e todos aqui ouviram, sabe, que em 2022 o presidente João Lourenço prometeu uma circular para que os caminhões que fazem o movimento de transportação de carga muito pesada e não passassem mais por dentro das cidades. A circular já arrancou. Em 2017 prometeu o quê? A Califórnia. Está onde? A circular está onde? E depois ainda ele pensa que os errados somos nós, ele está certo. Muito obrigado pela atenção dispensada e estamos abertos para as questões que se impõem. Muito obrigado, Excelência Doutora Adriano Abel Saturnado, e penso que tratou o assunto com alguma elevação pedagógica exigível, e por isso peço mais uma forte salva de palmas. Fazendo aqui tal sinopse que se exige, o Dr. Adriano Sapinala começou por agradecer o convite que lhe foi formulado e considera que é sempre bom discutir problemas com os cidadãos, uma vez que é representante do povo, isto ao nível da Assembleia Nacional. Não menos importante, faz referência à questão de que ele é deputado pelo Círculo Provincial de Benguela. O deputado considera, aliás, começa também por situar os quadros, ou melhor, os presentes nesta manhã sala, sobre aquilo que é o ponto de partida do assunto que é objeto de reflexão. O Estado Democrático de Direito e a participação, ou melhor, o Estado Democrático de Direito partindo do artigo 2º da Constituição da República. Portanto, ia dizer isso. E o deputado diz que o Estado Democrático de Direito, para considerarmos o Estado Democrático de Direito, temos que olhar para aquilo que é, digamos, a realidade cotidiana, a realidade diária, aquilo que de facto acontece no dia a dia. E fala da prova do cumprimento da Constituição, e traduzindo essa expressão, considera que há uma distância enorme em termos de teorização e praticidade. Então há mais teoria que prática. Ou seja, a Constituição não é cumprida como está. E o doutor também destaca os limites dos deputados que se inferem no artigo 141 seguintes da Constituição da República, e também fala, digamos, do processo da destituição do Presidente da República. Portanto, traz à lista essa questão, que há tempo já foi também objeto de reflexão ou seja, um convidado que já falou sobre essa questão, mas o doutor traz aqui uma abordagem um pouco mais técnica em relação ao mesmo assunto. E não menos importante, questiona o papel do Tribunal Constitucional, dada a questão remetida, ou melhor, o processo remetido naquele órgão, naquele Tribunal Superior, que não conheceu o desfecho favorável ao NIP, e considera aqui, ou melhor, destaca também as violações grosseiras da Presidente da Assembleia Nacional sobre as normas do regimento, ou melhor, sobre o regimento da Assembleia, e diz que se tem um Estado democrático, temos um Estado democrático adoentado por conta dessas violações. Para atingirmos um Estado democrático de direito, considera, Sr. Deputado, que é preciso trabalharmos todos, e traz à lista a questão, a sua abordagem, a questão da manifestação, prevista no artigo 47 da Constituição. E considera também que tudo isto, todas as tarefas, competências dos deputados estão na Constituição. E o deputado é deputado da nação.
Quanto à problemática da pobreza, traz aqui alguns esclarecimentos. Pensamos todos os presentes estavam dentro, acompanharam. E dizia o doutor Adriano que o problema não é dos deputados, porque as competências estão expressamente na Constituição. Esclarece sobre os mais variados questionamentos de alguns jovens que questionam que a UNITA nunca apresentou a proposta do Orçamento Geral do Estado, que fala da necessidade da despartidarização das instituições e, finalmente, considera que o Estado de Direito é aquele que se funda na Constituição e na lei, e o Estado democrático se funda na liberdade e igualdade. E talvez uma visão mais de bem, enfim. Pronto, são essas questões que o nosso deputado, aliás, termina por convidar todos os presentes a fazerem, cada um de nós, seu papel na construção desse Estado democrático, de direito, na verdadeira seção da palavra. Portanto, são essas questões que foram levantadas e vamos aqui abrir perguntas e respostas, mas antes chamo o mais velho, o líder ou responsável dos ex-trabalhadores do Porto Pito, o mais velho da tutela, para a intervenção de Simão. Muito obrigado. Desculpa, mas velho da tutela tem 3 minutos para apresentar o. Explicar essa situação, como é que aconteceu. Eu vim por cá ao pedir o socorro ao doutor Capinal, porque onde nós estamos passando sobre a nossa reforma. Nós somos trabalhadores do Porto, fomos reformados em 2019 e na nossa reforma a maioria dos trabalhadores não foram dados uma percentagem de 25%. E a empresa tem dado todos os trabalhadores quando vão para fora. No qual, num número maior, tiraram-se 24 homens mais privilegiados, mais amigos dos responsáveis do Porto, no qual conseguiram receber os 25%. Nós conseguimos negociar com o Porto, mas nunca tivemos sucesso. Conseguimos negociar com a Direção Nacional dos Transportes, inclusivamente ao Dr. Carlos Porto, que é o secretário-geral dos Transportes. Mas não tivemos sucesso. Eu tive coragem de perguntar: doutor, às vezes estamos agindo fora do conhecimento da lei. Diga se nós temos esse direito desse percentagem de 25%. Então ele disse que não, eu não vou dizer que vocês têm direito, nem vou dizer que vocês não têm direito. Vocês vão para o Pito, e eu vou ligar, vou escrever para o Porto, depois o Porto vai me chamar. Pronto, criar aí um bunker, amanhã vamos vir. E quando aqueles que têm mais experiência, aqueles mais que estudaram, conseguem descobrir e sabem que quando demorar o tempo, o assunto perde validade. Então começaram a nos rodar aqui para que o assunto perdesse a validade. Pronto. Meus senhores, quando fomos dar a conta de que tínhamos que ir pelo tribunal, pronto, disseram que ainda o tempo porque passou um ano. Mas pronto, também os pobres, como também têm sempre sorte, houve uma lei, uma linha, disse não ter negociações com o patrão, ainda dá oportunidade para o documento entrar. O documento entrou no tribunal do Rio. Quando fomos
ser chamados pelo tribunal, o documento, quando fomos chamados pelo tribunal, nós não falamos nada. Perguntaram ao nosso advogado, falou com o advogado do posto, pronto. Nos mandaram sair. Passando uma semana, está ali a cerveja que o posto está livre e não pode pagar nada. Então, como é que então, se nós como pessoas que fomos realizados e não fomos julgados e hoje damos a certeza que o Porto não se pode fazer nada? 30 segundos. No entanto, o documento está aí, que o juiz não assinou o documento. A sentença foi assinada pelo escrivão de direito. O outro meteu só o nome dele, não sei qual é a função dele. Nós não compreendemos. Pronto. E aquilo criou-nos uma revolta mais um bocadinho maior. E tivemos que ir ao porto para saber bem o que se passou. Não sei se ouviram uma imagem que passou aí há 2 meses. Então, o PCA do povo disse: não, eu não tenho que fazer nada, porque quem deu a razão a mim é o tribunal. E o tribunal é que manda o país. O que eu vou fazer? Então vou passar para cima do tribunal. Pronto, nós vimos que na verdade o senhor tem razão. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor, uma forte salva de palmas para o nosso mais velho. Muito obrigado, mais velho. Ok, muito obrigado. Temos presente nesta sala um profissional do fórum, um profissional que está a acompanhar esse processo e gostávamos de pedir algum esclarecimento. Penso tudo. Também convidamos o advogado neste caso. Isto é um caso recente e pedimos ao advogado para estar conosco nesta aula. Em poucos minutinhos, parece que o documento foi rejeitado. O que é que se passou? Muito boa tarde, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, o transformado no Porto do Rito, contactaram o nosso escritório na perspectiva de tentar uma ação judicial pelos danos, pelos 25% que ele não recebeu. Realmente tentamos uma ação judicial no Tribunal do Rito, Tribunal competente. Nesta altura, depois de analisada, fomos convocados então numa conferência onde o juiz marcou para outro espaço a audiência com as testemunhas, para ouvir as testemunhas 24 que receberam e que não receberam. Então, não aconteceu, surpreendeu-nos que saiu uma sentença e a sentença não foi assinada pelo juiz. Na perspectiva legal, nós temos do artigo 668, número 1, a linha A, essa sentença é nula. E, nesse modo, tínhamos que recorrer ao Tribunal de Relação. E, posteriormente, entrou e o Tribunal de Relação, no dia 7, dia 9, portanto, notificou-nos que havia uma decisão e analisamos a decisão. Está fora a favor do Porto do Rito. Analisando em que o Conselho de Juiz do Tribunal da Relação não analisou a nossa petição, o que torna, então, uma vez mais, tentarmos recorrer para o Tribunal Supremo. E o Tribunal está, aliás, o processo está a decorrer e nós vamos bater. E estava aqui a fazer uma petição aos deputados que tem de ser público essa notícia e levar para a Assembleia Nacional, porque o direito é direito. O direito deve ser, então, exigido a qualquer lugar, qualquer tempo. E o contrato de trabalho é um instrumento para a vida.
qualquer maneira, porque há uma nova lei. Os efeitos da nova lei não pode, então, prescrever, não pode fazer com que aqueles que já perderam o resumo que nós temos e dizer, no plano geral, que nós vamos recorrer efetivamente até quinta-feira, portanto, amanhã entra outra peça para o tribunal competente. Muito obrigado. Obrigado. Algum comentário, senhor deputado, fazer a outra vez? Podemos prosseguir. Exato. Chamo então o companheiro Cláudio Jerônimo. Posso bem falar em nome de todos. Primeiramente, muito bom dia a todos. Mencionar as palavras da Sua Excelência, deputado, doutor Emiliano Alberto Perlada, diz respeito à nossa situação quanto aos positivistas. Peço que dê conhecimento, mas farei menção de uma maneira breve. Na verdade, nós somos candidatos não admitidos por insuficiência de vagas no presente concurso público da educação. Usamos uma palavra-chave do pagamento de, tendo em conta a necessidade de professores que têm sido gritante de maneira superficial da nossa parte, mas que a mídia tem confirmado no tempo que passa. Vimos o caso da Willa, que se passa, do Quando Cubano, o AMBO, bem nela completamente no Cubal, e ainda antes de ontem, o governador de Luanda admitiu que Luanda precisa de um número superior a 4.000 professores em falta. No entanto, importa salientar que esse é um assunto de conhecimento público, tendo em conta que nós já tivemos contato com diversos deputados, inclusive já vamos à situação na Assembleia Nacional, no que diz respeito à 6ª Comissão, que é o órgão de tutela para tratar essa situação diante da ministra, e infelizmente o que nos deixa, digamos, insatisfeito é o feedback positivo, porque de lá para cá simplesmente há silêncio. O máximo que ouvimos por parte dos deputados e por parte de outros órgãos que fomos pedir auxílio é simplesmente que fariam chegar a situação à ministra. Infelizmente a ministra não pronunciou-se a respeito. Simplesmente no segundo conselho consultivo admitiu sim que há necessidade, tanto que o índice de analfabetismo aumentou, e disse que é imperioso a contratação de profissionais voluntários alfabetizadores para dar fim, ou seja, para reduzir essa situação, deve-se. Então, quem são esses profissionais? Existe um número excessivo de candidatos, Sim, existe um número excessivo de candidatos que foram aprovados, só não admitidos por insuficiência de vagas. Então, gostaríamos de ouvir a intervenção do senhor deputado. Primeiro que se recebeu esse assunto e que passos poderão ser dados no que diz respeito a esse assunto, tanto que o tempo está a ser escasso e vamos já perder a qualidade, já não temos nada a fazer. Só para fazer menção, para concluir, estamos cientes que no OGE já prevê um novo concurso para 2024, no caso, então há verbas, e a ministra havia dito que, caso tivesse verbas, seria lógico o enquadramento. E por outra, a doutora Laudemira, diretora nacional dos recursos humanos, disse que não há candidatos do ensino primário que ficaram com positiva, porque não corresponde com a verdade. Nós estamos a representar a situação a nível nacional, porque não é só Benguela. Benguela é a terceira província com o maior número de pessoas com positivas, e temos dados que testificam isso. Então, para não estar a monopolizar o tempo, vamos ouvir o que o senhor deputado quer dizer quanto a essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a questão. Como as primeiras duas questões colocadas são mesmo pontuais, vamos passar a palavra ao senhor deputado para proceder, ou melhor, para tecer umas considerações à volta das mesmas. Bom, muito obrigado. E aqui, um pouco fora do âmbito em que estamos, mas
vamos também tentar dizer alguma coisa em relação às duas questões. Sobre o processo dos mais velhos ex-trabalhadores do Porto do Lubito, felizmente, quando eu estive cá, já tive 2 encontros e falamos sobre o assunto. Também já tínhamos na altura falado com o diretor do Porto, o Dr. Celso, que nos tinha garantido que teria encontrado respostas, porque no consulado dele o que mais estava a fazer é dar resposta aos casos pendentes que encontrou. Surpreende-me que até agora ainda as coisas estão pendentes e só responderam 24 processos. Mas sinto-me aliviado porque já está um advogado experiente também a tomar conta do processo e, obviamente, por aquilo que se explicou aqui sobre a sentença à vida, que é favorável ao Porto, é um caso mais que, como há possibilidade para recurso, o doutor está a recorrer ao Tribunal de Relação ou já no Supremo? Já no Supremo. Muito bem, então acho que é uma questão de depois acompanharmos e nós vamos sempre também tocando nessa tecla a nível da Assembleia para ver se definitivamente se arruma esse caso, porque pronto, já está a se arrastar por tempo exagerado. E nessa altura tomamos boa nota e ficamos com a preocupação. Sobre o Cláudio, eu agradeço a atualização que nos faz. Felizmente também não é a primeira vez que nós intervimos num processo desse, mas eu queria saber, é o concurso público de que ano? 2023, 2024. Ótimo, obrigado. Faço a pergunta porque acho que era de 2021. 2022 fomos intervindo e a dada altura alguns foram tendo respostas, sobretudo na questão da saúde e não só. Vamos também entender o que é que se passa a nível da 6ª comissão em relação ao processo que remeteram, mas obviamente vamos também tocando no assunto. Como eu já havia dito aos outros, em sede da Assembleia, nós os deputados que não somos da 6ª comissão, só temos espaço para intervir neste caso quando se fala de dinheiro, Orçamento Geral do Estado, contas anuais, relatórios trimestrais, ali enquadra-se. Fora disso, só se estiver um ponto na agenda que permita fazer alguma incursão sobre o assunto, sob pena de se estar fora da ordem. É um outro problema, porque a vosso nível querem uma resposta imediata, mas nem sempre é o momento para falar lá na Assembleia, porque na Assembleia trabalha-se a nível das agendas aprovadas. E mesmo os casos anteriores conseguimos se resolver, mas foi essa explicação que eu dei antes. Não vai esperar que já a próxima plenária eu fale deste assunto, porque vai depender da agenda da próxima plenária do dia 23, que é já daqui a nada. Mas vamos encontrar espaço para depois falarmos desse assunto e, se calhar, também a nosso nível pedir um encontro com a Ministra da Educação e entender o que é que se passa. Talvez esse venha a ser o caminho mais curto, mas em sede da Assembleia tudo vai depender da agenda aprovada para cada sessão. Estamos entendidos? Muito bem. Eu acho que devolvo a palavra